Esse é mais um encontro transdisciplinar que ocorre toda a última quarta do mês. Ah ben, il faut que je branche. Hoje o tema é Mindfulness e Promoção da Saúde, com o nosso querido doutor Marcelo de Marzo, não é? Marcelo é médico e pesquisador, especialista em Mindfulness, com treinamentos na Inglaterra, Instituto Breathworks e Oxford Mindfulness Center, University of Oxford, e nos Estados Unidos, Center for Mindfulness and Medicine, Healthcare and Society, University of Massachusetts, com John Kabat-Zinn e o Saki Santorelli. Ele fez pós-doutorado em Mindfulness e Promoção da Saúde pela Universidade de Zaragoza, Espanha, fez diversos cursos de aprofundamento nas tradições contemplativas e meditativas, incluindo a psicologia budista e tibetana, Dharamsala, na Índia. É fundador e atual coordenador do Mente Aberta, Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde, referência nacional e internacional nos programas e pesquisas sobre Mindfulness. É também membro do CETRANS. Então, Marcelo, o que você tem para contar para nós? Bom, boa noite a todos, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com pessoas queridas, né? Pessoas que a gente já conhece há vários anos, outras conhecendo hoje. Sempre um prazer participar das atividades do CETRANS. Acho que a última que eu participei, né, Verinha, foi presencial há alguns anos atrás. Acho que até mais que uma década, talvez. É verdade. Voilà. Então, hoje a gente vai falar... Agora funcionou. Então, a gente vai falar sobre Mindfulness e Promoção da Saúde. É um tema que muitos de vocês já conhecem, temos aqui vários mindfulneiros. E eu vou retomar alguns aspectos, né? Depois a gente vai ter também um tempinho aí para as perguntas. E agradeço também que eu acho que houve uma mudança de horário, né, Verinha? Não era exatamente esse horário, mas eu tenho algumas outras atividades. Então, mas deu certo. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Eu vou fazer uma apresentação primeiro, né? E compartilhar slides. E aí depois a gente tem um tempinho para conversar. Nessa parte da apresentação, vocês podem dormir. Né? Depois que eu tirar a apresentação, vocês acordam de novo e a gente conversa. Eu não tô habilitado para compartilhar. Acho que alguém tem que me habilitar. Ok. Conseguem ver a minha tela? Legal. Tá joia, perfeito. Então, nosso tema hoje é Mindfulness e Promoção da Saúde, em especial promoção da saúde mental. Mas a gente sabe, né, que o físico e o mental são só divisões didáticas. E como, né, ele falou, eu estou no Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo. Lá a gente tem um centro, né, que é o Centro Mente Aberta. Muitos de vocês participam, né, muitas centenas de pessoas passaram como voluntários, como estudantes, e a gente se dedica nesse centro à divulgação, né, à promoção de Mindfulness. Esse é o nosso site atual da Unifesp, muita gente ainda não conhece, a gente está com um site dentro do domínio da Unifesp, que é mindfulness.unifesp.br, onde a gente divulga as nossas atividades, em especial as atividades acadêmicas. Depois vocês podem entrar e conhecer quem ainda não conhece. Então, a promoção da saúde é um tema que eu me interesso muito, né? Um tema relativamente moderno, o novo conceito que a gente usa, não tão moderno assim, mas é um conceito que já vem acontecendo aí nos últimos 30, 40 anos, que é um conceito que vai além do que geralmente o pessoal pensa no senso comum, que seria orientações, né? A parte da educação e saúde, que logicamente é importante, mas a gente entende promoção da saúde ainda mais, né, num sentido mais amplo, que é o sentido da gente ter habilidades, ter capacidades, né, conhecimentos, atitudes, habilidades, para poder lidar com a própria saúde, ou poder lidar com os fatores relacionados à saúde, e assim a gente ter mais qualidade de vida, mais bem-estar. Então, um processo que gera autonomia
que gera participação, que gera um senso de controle, de corresponsabilização pela própria saúde. Então, nesse contexto que a gente tenta trabalhar mindfulness, é um contexto que eu busquei, inclusive, antes de chegar em mindfulness, esse era o meu objetivo, né? Poder ter ferramentas, ter intervenções, ter ações que pudessem promover a saúde nesse sentido de autonomia, de autoeficácia. Existem, logicamente, várias ferramentas para isso, várias estratégias, e mindfulness é uma delas. Então, hoje em dia, quando a gente fala promoção da saúde, a gente fala de qualidade de vida. Não só na área da saúde, logicamente é importante que a gente tenha um bom acesso à saúde, mas também é importante que a gente tenha acesso a uma boa educação, a um meio ambiente adequado, saudável, a ações de cultura, de segurança, a organização, né, da sociedade, renda, alimentação. Então, são vários fatores que nos dão essa autonomia, né, essa maior capacidade de lidar com a própria saúde, não só no setor saúde. E são várias dimensões. A dimensão, logicamente, como a gente falou, né, estão todas integradas, mas didaticamente a gente fala de uma dimensão física da saúde, orgânica, uma dimensão social, muito importante as relações sociais, uma dimensão emocional e mental, uma dimensão espiritual, né, independente da espiritualidade, de religiosidade, mas podemos falar também de senso de propósito, sentido de vida, e uma saúde relacionada à profissão, também na saúde ocupacional, que é muitos de nós, né, passam uma boa parte do tempo no ambiente de trabalho. É importante que também seja um ambiente saudável. Então, todas essas dimensões que vão promover, né, um maior estado de saúde. E quando a gente fala também de promoção da saúde, muitas vezes a gente fala de ações que sejam coletivas, ações que vão no sentido da população como um todo, né, da sociedade. Quanto mais essas ações existirem, mais a gente joga a curva de risco para o baixo risco. Então, quanto mais capacidade em termos de indivíduo e sociedade a gente tiver para lidar com a própria saúde ou com os fatores, né, de adoecimento, menos doença a gente vai ter, ou menos chance de doença e mais saúde, né, um ambiente mais saudável. Existem várias ações que a gente pode promover saúde. Essas ações são definidas pela Carta de Ottawa, que é uma carta que foi feita no Canadá, na década de 80, né? Já há bastante tempo, mas que ainda valem essas ações. Então, só citando as 5 grandes ações, né? Elaboração de políticas públicas saudáveis, criação de ambientes favoráveis à saúde, reforço das ações coletivas de sociedade, reforço das habilidades pessoais para a gente lidar com a própria saúde e a reorientação, logicamente, dos sistemas de saúde. Quando a gente fala de mindfulness, muitas vezes a gente está falando de desenvolvimento de habilidades pessoais, né? Então, uma maior consciência, um maior foco, uma melhor regulação das emoções, e isso acaba gerando mais autonomia, mais responsabilidade. A gente vai, com responsabilidade, né, em relação à própria saúde, a gente vai desenvolver esse tema. Mas, logicamente, quanto mais habilidades pessoais a gente tem, isso facilita também, né, a convivência, as relações sociais, as ações em grupo, em sociedade, e também atitudes mais favoráveis em relação ao meio ambiente, né, ao nosso planeta. Isso também interfere positivamente nas políticas públicas. Eu vou voltar a citar, mas a gente tem políticas públicas que incluem mindfulness, né, que são também promotoras da saúde, entre outras ações. E, logicamente, o sistema de saúde também pode, né, ser reorientado nesse aspecto. Então, mindfulness, né, vocês já são todos mindfulneiros, conhecem. A gente localiza muitas vezes mindfulness nas práticas integrativas e complementares, dentro, né, desse link com a meditação. Então, é muito comum, né, que a gente ligue, né, associe mindfulness com as práticas integrativas e complementares. Mas a gente tem visto, né, um movimento muito grande também de mindfulness entrando no que a gente chama de mainstream da saúde ou da educação ou das corporações e organizações. Aqui é um exemplo de um livro de medicina, de atualização médica, que já há alguns anos cita mindfulness entre as intervenções baseadas em evidência para tratamento, né, preventivo ou complementar de doenças, e, né, em especial as doenças dos transtornos mentais. Então, não aparece só nas práticas integrativas, aparece na saúde, na psicologia, na medicina, na educação, nas empresas como algo baseado em evidência, né, como uma intervenção, assim como outras intervenções que têm um embasamento científico, têm uma eficácia, uma efetividade.
Muito importante essa palavra, né? Tenho defendido muito isso para explicar mindfulness, que é a palavra treinamento. Então, quando a gente pensa nos benefícios de mindfulness, ou quando a gente fala atrás dos benefícios, a gente está falando de benefícios que vêm de um treinamento regular. Não é um ou outro exercício, né? Uma ou outra prática de mindfulness que vão gerar esse benefício. Então, logicamente, né, a gente praticar é importante, mas para que a gente tenha realmente os benefícios de médio e longo prazo, a gente precisa treinar. É um treinamento, né? Isso é muito importante. E é um treinamento de atenção ou da atenção plena, né? A gente, no campo, né, da promoção da saúde, usa muito mindfulness para gerenciamento do estresse, ou um melhor manejo, né, dos fatores de estresse. Isso claramente melhora a qualidade de vida, né, e melhora a nossa saúde. Então, mindfulness tem esse link com a meditação. Lembrando que meditação é um termo muito amplo, né? É o mesmo, a gente faz analogia clássica com o termo esporte. Quando eu falo eu vou praticar esporte, eu tenho que falar qual é a modalidade. A meditação é a mesma coisa. Então, tem centenas, né, de exercícios, de técnicas de meditação. E não são todos eles, né, que trabalham mindfulness. Apenas uma parte dessas técnicas tem como objetivo o treinamento da atenção plena. E são, né, uma parte dessas técnicas, esse grupo de atenção plena que a gente usa nos treinamentos de mindfulness. Existem muitas outras formas de meditação, tanto trabalhadas de maneira laica ou de maneira religiosa ou dentro do campo da espiritualidade. Apenas um pequeno grupo, né, em especial as técnicas que treinam a atenção plena, que a gente usa nos treinamentos de mindfulness. Então, mindfulness no campo, né, em especial nos últimos 40 anos, dentro de mindfulness ou dos treinamentos de mindfulness, tem entrado como uma técnica, como um exercício, né, como uma estratégia para a gente desenvolver a atenção plena. Logicamente, nem toda técnica é científica e nem tem que ser, ela pode também se consolidar pelo uso, né, pela tradição, mas no caso de mindfulness também, né, além do uso, né, logicamente as técnicas meditativas elas são milenares, mesmo as que a gente usa nos treinamentos laicos, elas têm uma base, né, nas técnicas milenares, no budismo, no hinduísmo, no estoicismo, no sufismo, mas hoje em dia também, em especial nos últimos 40 anos, a gente tem testado cientificamente essas técnicas, e muito dentro da neurociência. Então, a gente vê mindfulness desde vários aspectos, de várias facetas. Uma das facetas é o estado mental ou psicológico de mindfulness, que seria, né, traduzindo, um estado de maior foco, de maior consciência, de um poder maior de observação, de percepção, e, né, que a gente pode usar, que todos nós temos, né, nós nascemos com essa capacidade, nem sempre desenvolvemos tanto, às vezes perdemos um pouco ao longo da vida, mas todos nós temos, é um estado natural da mente, estado de maior foco, de maior consciência. Então, vocês agora, né, imagino que vocês estão aqui focados, né, conscientes, percebendo, né, essa conversa nossa aqui sobre mindfulness. Ao mesmo tempo, tem uma tendência da nossa mente, que também vocês já devem ter experimentado nesses pequenos poucos minutos, né, que é a tendência à divagação, à dispersão. Então, outro estado, né, da mente, que seria o estado de divagação, dispersão. Então, mindfulness seria um estado mental, seria o oposto disso, seria a capacidade da gente estar fazendo alguma coisa, percebendo o que está fazendo, presente no que está fazendo, consciente do que está fazendo. Esse é o estado mental de mindfulness. Por meio das pesquisas, a gente sabe que há uma característica psicológica, todos nós temos a capacidade de usar mais ou menos, né, esse estado de mindfulness. E aí também tem uma influência genética. A gente sabe pelas pesquisas que tem uma pequena influência genética, não tão pequena, né? 30% da capacidade da gente usar mindfulness no dia a dia. Depende, né, da nossa genética, dos nossos pais, da nossa herança genética. Mas a boa notícia é que 70%, né, a grande parte, né, da capacidade da gente usar mindfulness no dia a dia é treinável. A gente pode treinar, a gente pode desenvolver por meio de treinamento regular. E a partir daí a gente tem as técnicas, né, as práticas. A gente usa muito essa palavra prática, né, prática formal, que seriam as técnicas, prática informal, que seria levar para o dia a dia, porque prática dá a conotação de treinamento regular, né, algo que a gente tem que praticar. Então, treinamento regular. E aqui entram, né, especialmente as técnicas meditativas desse grupo da atenção plena. E nos últimos 40 anos, a gente tem os treinamentos, os cursos estruturados, os famosos cursos de 8 sessões ou 8 semanas, né? Esses treinamentos nasceram com Jon Kabat-Zinn, eu vou falar um
pouquinho mais sobre ele, no final da década de 70, e depois, né, acabou se esparramando, nasceu no contexto da saúde, depois foi para a educação, para as organizações, né? Então, assim, acabou se esparramando pelo mundo, e hoje a gente está aqui falando de Mindfulness, muito provavelmente porque esses treinamentos foram criados ali pelo Jon Kabat-Zinn. Então, a gente entende que essas técnicas, essas práticas, esses treinamentos são o processo, o meio, né, o caminho para que a gente possa acessar mais no nosso dia a dia esse estado de maior consciência, de maior foco. E se a gente acessar isso com regularidade, treinar isso com regularidade, a gente melhora a nossa capacidade de usar Mindfulness no dia a dia. Outra palavrinha que aparece, né, Mindfulness é uma palavra em inglês, infelizmente, né? A gente tem usado porque para ter uma conversa internacional também, a gente tem traduzido como atenção plena, e tem outra palavrinha que aparece muito, que é awareness, também muito importante, né, em Mindfulness, que a gente pode traduzir como consciência metacognitiva. Então, estar mais consciente, perceber melhor as coisas, estar mais, né, focado, uma atenção mais consciente. Então, vocês vão ver, né, você já sabe, muito essa palavra awareness, né, o quanto de Mindfulness que está disponível para a gente usar no dia a dia. E a gente pode usar Mindfulness nos vários contextos da vida. No contexto pessoal, percebendo melhor as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, impulsos, tendências, né, padrões. A gente pode usar também nas relações, né, nas relações interpessoais, entendendo também o quanto essas relações, né, afetam o nosso dia a dia e também agindo de maneira mais consciente nas nossas relações. E também nos nossos contextos de trabalho, familiar. Então, Mindfulness pode ser aplicado, né, no nível individual, no nível interrelacional e no nível contextual. E lembrando, né, que Mindfulness, como eu falei, está presente, né, a ideia de Mindfulness, muitas das técnicas, nas várias tradições humanas, né? Não só no budismo, no hinduísmo, mas no estoicismo, aqui um exemplo, né, da filosofia grega antiga. E a atitude fundamental do filósofo estoico, platônico, era a prosoké, que é uma palavra que, de alguma maneira, traduz Mindfulness, né? Atenção a si mesmo, a vigilância a cada instante. Então, as várias tradições humanas trabalharam Mindfulness, não necessariamente com esse termo, né? Mas a gente acha conceitos semelhantes, técnicas semelhantes nas várias tradições humanas. E aí o que mudou, então, nos últimos 40 anos foi que o Jon Kabat-Zinn, né, esse senhor simpático, que é um biólogo e é ex-professor, né, da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts, e é um professor de yoga. Ele já foi coordenador, né, de um centro Zen, e no final da década de 70, ele resolve criar um programa mais estruturado de treinamento de Mindfulness, e depois ele veio se chamar MBSR, né, o Mindfulness Based Stress Reduction, ou Programa de Redução do Estresse baseado em Mindfulness. O que ele fez, né? Qual foi a inovação do Jon Kabat-Zinn? Ele tentou juntar o conhecimento, a prática que ele tinha, né, das tradições, e tem, então, por meio da prática de yoga, de Hatha Yoga, em especial, e por meio, né, dos conhecimentos das técnicas budistas, em especial do Zen budismo, ele traz para uma linguagem mais acessível, mais universal, né, sem estar vinculada necessariamente a um ramo da espiritualidade ou da religiosidade. Então, ele transforma, né, esses conhecimentos, em especial essas técnicas, essas práticas, num programa estruturado com uma linguagem laica, científica. Então, ele faz isso no final da década de 70 e ele começa a fazer isso dentro de um hospital, no Hospital Geral de Massachusetts, com pacientes com dor crônica. Ele fez isso deliberadamente. Ele falava, né, que primeiro que o hospital é um imã para sofrimento, então é um bom lugar para a gente treinar essas técnicas. E segundo, que se fosse bem aceito no meio médico, no meio da saúde, ele pensava que teria mais chance disso se esparramar pelo mundo, e ele tinha razão. Então, deliberadamente, ele começa, né, trabalhando com pacientes, em especial ele trabalhava com pacientes que eram pacientes que não respondiam bem ao tratamento farmacológico ou, né, convencional para dor crônica. Então, esses pacientes eram encaminhados para ele e os pacientes melhoravam. O pessoal começou a ficar curioso, né, o que ele está fazendo lá. Começou a gerar, né, a atenção, né, gerar curiosidade da academia, né, das universidades, dos hospitais. Ele começou a treinar mais instrutores de Mindfulness. Isso foi crescendo nos Estados Unidos, depois foi para a Europa, né, e hoje em dia está no mundo inteiro. Mas então,
quem começou com esse movimento contemporâneo, mais laico, mais científico, por meio de um treinamento estruturado, foi o Jon Kabat-Zinn. Então, aqui é um exemplo de como isso foi se esparramando pelo mundo. É um outro programa bastante conhecido, né? O MBCT, o Mindfulness Based Cognitive Therapy, ou a terapia cognitiva baseada em Mindfulness. É um programa que foi derivado do programa do Jon Kabat-Zinn. Foi desenvolvido com o apoio do Jon Kabat-Zinn, mas por 3 psicólogos clínicos, o John Tisdale, da Universidade de Cambridge, o Zindel Siegel, da Universidade de Toronto, no Canadá, e o Mark Williams, que se aposentou pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Os 3 se juntaram com o apoio do Jon Kabat-Zinn, fizeram uma adaptação do MBSR e criaram o MBCT, que seriam as práticas do MBSR com exercícios cognitivos comportamentais. Em especial, é um programa que foi criado para tratamento, né, ou prevenção de recaída em casos de depressão e ansiedade, muito voltado à saúde mental. E é o programa que hoje em dia está como política pública no Reino Unido, né, que está implementado dentro do sistema público inglês. E aí vários outros programas foram sendo criados. A gente tem hoje em dia, eu diria que uma centena desses programas inspirados no programa do Jon Kabat-Zinn. Por exemplo, o MBRP, que é um programa que trabalha a dependência química a partir das práticas de Mindfulness. Tem programas que trabalham relacionamento, parentalidade, de vários diversos aspectos, Mindful Eating, comer consciente, transtornos alimentares, programas para professores, para crianças, para adolescentes, programas no meio corporativo. Então, vários programas foram sendo criados a partir da experiência do Jon Kabat-Zinn. E também algumas psicoterapias foram influenciadas, né, não só pelo Jon Kabat-Zinn, mas pelo movimento de Mindfulness em geral. Aqui a gente tem dois exemplos, o DBT, que seria a terapia dialética comportamental, que é uma terapia voltada a pessoas com transtornos borderline, com risco aumentado de suicídio, que tem vários componentes, um deles é Mindfulness. A outra terapia é a terapia de aceitação e compromisso, outro exemplo, né, que também é muito usado para ansiedade generalizada, que tem um dos componentes de Mindfulness. Então, vários programas programas de treinamento em Mindfulness, baseados no Jon Kabat-Zinn, e também muitas psicoterapias hoje em dia baseadas ou tendo, né, como um dos elementos Mindfulness. Aqui alguns exemplos, né, de programas que são voltados a crianças, adolescentes, que são adaptados a partir do Kabat-Zinn. Em geral, os programas na educação, eles são adaptados para caberem dentro, né, de pequenos momentos de Mindfulness dentro da sala de aula, do próprio currículo escolar, onde as crianças e adolescentes aprendem as técnicas, vão aprendendo a incorporar no dia a dia. Programas no mundo corporativo, como o programa da Google, Search Inside Yourself, onde se adapta a técnicas de Mindfulness numa linguagem neurocientífica que cabe, né, no ambiente corporativo, melhorando a qualidade de vida, melhorando aspectos de liderança, melhorando, né, todo o ambiente, o clima de trabalho. E também a aplicação no mundo do esporte, tem muitas aplicações, tem uma aplicação famosa que é do Chicago Bulls, do Michael Jordan, eles tinham treinamento de Mindfulness. A gente tem algumas iniciativas aqui no Brasil. O nosso grupo, por exemplo, trabalhou com a seleção olímpica de handebol, que foi para os Jogos do Rio. Fizemos um trabalho agora com a seleção paralímpica de bote, que foi para os Jogos de Tóquio. Então, tem muita aplicação também em equipes, em esportistas. O próprio Nadal é um praticante, né? O Rafael Nadal do tênis é um praticante de Mindfulness. A gente tem um programa nosso, né, do Mente Aberta, foi desenvolvido dentro da Unifesp, por mim, por várias pessoas que já passaram pelo nosso centro, parceria também com o professor Javier, da Universidade de Zaragoza, onde a gente adapta, né, o programa do Jon Kabat-Zinn e se inspira em outros programas como o MBCT, o programa da Breford, Respira a Vida, e traz, né, a cultura brasileira, a questão das políticas públicas, e adapta para um programa de 8 sessões, 2 horas por sessão, baseado na ideia de promoção da saúde. Então, a gente tem um programa, né, próprio, que é o Mindfulness Based Health Promotion, ou promoção da saúde baseada em Mindfulness, que a gente tem produzido cada vez mais evidência também dos efeitos para a promoção da saúde. Então, Mindfulness, como é que funciona, né? E muitos mecanismos de ação são compartilhados com muitas das técnicas meditativas. Um mecanismo básico de ação, né, das técnicas de Mindfulness e das técnicas, né, de atenção é o desenvolvimento da autorregulação da atenção. Como é que isso acontece? A gente, por exemplo, né, pode praticar isso com a respiração,
Então, eu tenho a intenção de observar a respiração. Como eu falei, né, a gente tem uma tendência muito grande que é a mente divague, então estou lá observando a respiração, minha mente vai embora, começa a pensar, né, no jantar, no que eu tenho que fazer amanhã. E aí, como eu estou com esse ponto de apoio na respiração, em algum momento eu posso perceber que a minha mente foi embora e trago ela de volta. Então, trago para a respiração, alguns segundos eu observo a respiração, ela vai embora de novo. O que estou fazendo no final de semana? Percebo que a minha mente está divagando e trago. Então, é um mecanismo que vai se repetindo nas técnicas de mindfulness, nas várias técnicas de mindfulness. Isso gera para a gente uma habilidade, né, uma capacidade, uma competência de regular a própria atenção. É diferente de regular os pensamentos. Eu queria fazer essa diferença aqui. A gente não vai controlar os pensamentos. Os pensamentos, a divagação, os pensamentos continuarão existindo. O que a gente treina é a capacidade de controlar, né, de manejar a nossa atenção. Então, eu vou perceber que a mente foi embora e eu trago a atenção para esse momento, trago a atenção para aquilo que eu estou fazendo. Então, é um controle da atenção, não é um controle da mente, é um controle de um aspecto, que é o controle do aspecto atencional. Então, a ideia de âncora, né, de ponto de atenção para a gente fazer esse treinamento, e tem uma série de benefícios, né? Então, primeiro é o próprio controle da atenção. Então, estou fazendo alguma coisa, minha mente vai embora, tenho a capacidade de perceber que ela foi embora e voltar para aquilo que eu estou fazendo. Estou lendo um livro, a mente vai viajar, eu percebo, volto a ler o livro. Estou vendo aqui a palestra, a minha mente foi embora, eu percebo, trago ela de volta. Então, isso ajuda a gente a desempenhar as nossas tarefas no dia a dia. E ajuda também, né, um outro aspecto muito importante em saúde mental, em promoção da saúde, a gente sair do que a gente chama de fusão cognitiva. Porque muitas vezes, quando a gente, né, tem um pensamento aleatório, né, a gente acaba se grudando nele. Então, pensei que eu tenho que fazer alguma coisa amanhã, mas né, não é importante agora, mas ter esse pensamento. Aí eu acredito nele, me grudo nele e começo a pensar sobre isso. Né? Então, a gente se funde muito com os pensamentos. Conforme a gente vai treinando essa regulação da atenção, eu posso não me fundir, né? Posso deixar ele passar e voltar a fazer o que eu estou fazendo. Então, a gente deixa de se fundir, a gente se desfunde, né, dos pensamentos. A gente chama de desfusão cognitiva. Isso é muito importante, porque a gente começa a ver pensamentos não como verdades absolutas, não como fatos, mas como eventos da mente. Isso é importante para qualquer pessoa, mas em especial é importante para pessoas que têm transtornos mentais. Então, por exemplo, uma pessoa com ansiedade, ela tem muitos pensamentos de preocupação excessiva, antecipação. Então, ela vai poder perceber que isso é só um pensamento e não entrar nessa armadilha. Ou uma pessoa que tenha, né, depressão ou vulnerabilidade à depressão, ela tem uma tendência a ter muitos pensamentos negativos, autodepreciativos. Então, ela vai poder perceber com o treinamento, né, com o tempo, que é só um pensamento, não é verdade, que ela não precisa acreditar naquele e se sentir mal. Então, esse simples fato, né, da gente ter um melhor controle da nossa atenção, do nosso foco, a gente começa também a perceber melhor os nossos pensamentos, as nossas emoções, não se grudar com eles e ter uma visão e perspectiva, uma resposta mais adequada. E daí vem os benefícios de mindfulness. E, né, além dos benefícios do ponto de vista psicológico, a gente mostra também várias alterações do ponto de vista neurobiológico, alterações nas conexões, né, nas várias partes do cérebro, por exemplo, o córtex pré-frontal, relacionado à autopercepção, à tomada de decisões, o hipocampo, relacionado à atenção, à memória, a ínsula, relacionada à percepção das sensações físicas e também das emoções, e a amígdala, relacionada à percepção do estresse, na reação de luta e fuga. São várias áreas do cérebro que a gente modula positivamente com a prática regular. De novo, com o treinamento regular. Não vai ser um ou outro exercício que vai provocar essas habilidades ou esses benefícios. É a prática regular, muito parecido com a atividade física, né? A gente tem que praticar regularmente para que os benefícios venham. Aqui um exemplo de um estudo que provou isso para crianças, né? Mostrando que as crianças, isso também acontece com as crianças, era um teste neuropsicológico, elas eram expostas a caras, né, que provocavam medo. Uma parte treinou mindfulness, outra não. Quem treinou mindfulness ativava menos a amígdala, aquela área do cérebro relacionada ao estresse, e ativava mais a conexão da amígdala com o córtex pré-frontal. Ou seja, dava tempo dela perceber que era apenas uma figura e não reagia tanto e tinha uma ação mais efetiva e menos reativa.
Então, muitas das ações de mindfulness, os benefícios, têm dessa capacidade de regulação emocional, para a gente poder perceber as nossas emoções, os pensamentos relacionados às emoções, e ser menos reativo, menos impulsivo. E, logicamente, se eu controlo melhor a minha atenção, reconheço melhor as minhas emoções, eu consigo ter mais qualidade de vida, mais saúde no meu dia a dia. E aí vem uma série de benefícios, que a gente pode medir, mensurar por meio da ciência. Hoje em dia a gente tem muitos estudos, baseados nessas intervenções, nesses protocolos. Última atualização, isso já está maior. A gente tinha 16.581 estudos sobre as intervenções baseadas em mindfulness, um crescimento exponencial, em especial no começo desse milênio. 47% das publicações em psicologia e 20% em psiquiatria, ainda muito voltada à saúde mental, as publicações. Muito ainda focado em países anglo-saxões, Estados Unidos, Reino Unido, mas começando a ter mais representatividade de outros continentes, muita pesquisa hoje em dia saindo dos países asiáticos, da China. As palavras mais frequentes nas pesquisas são depressão, estresse e ansiedade. No período inicial das pesquisas, tinha ainda uma grande relação do estudo de mindfulness com a espiritualidade. Hoje a gente vê uma tendência a ir mais para o campo laico, dos mecanismos, efeitos de longo prazo, neurociência, intervenções online. O primeiro estudo sobre mindfulness foi do próprio Jon Kabat-Zinn, ainda nos anos 80. É um estudo interessante, não pela parte científica, mas ele conta como era o programa inicial dele, por que ele fez o programa, como que ele era. Interessante ler essa conotação histórica. E a gente tem hoje em dia muitas meta-análises, ou seja, estudos que juntam vários estudos e dão uma conclusão mais consistente sobre essas pesquisas. O que a gente sabe hoje em dia é que para muitas condições de saúde, para muitas doenças, mindfulness é uma opção terapêutica, ou seja, é uma opção que eu posso ter dentre várias alternativas. Então, eu posso ter um paciente com depressão, ele pode optar por um tratamento com atividade física, por um tratamento com medicamentos, mas pode também optar por um tratamento, uma parte do tratamento com mindfulness. Então, a gente sabe que mindfulness é tão efetivo quanto o treinamento regular de mindfulness, em especial os cursos estruturados, outras intervenções em saúde. Em especial para as pessoas que têm sintomas ou transtornos de depressão, sintomas ou transtornos de ansiedade, doenças crônicas relacionadas ao estresse, como a hipertensão e o diabetes, melhora a qualidade de vida em geral e melhora também a qualidade de vida relacionada à dor crônica. Então, várias condições que têm dor crônica, a própria dor crônica, ou pessoas com câncer que têm dor crônica, a qualidade de vida melhora. Aqui um estudo nosso, mostrando que na atenção primária, na atenção básica também os efeitos são parecidos, para independente da doença, melhora a saúde mental, melhora a qualidade de vida. Então, a gente tem mindfulness como opção terapêutica nessas condições. Doenças crônicas associadas ao estresse, hipertensão, diabetes, doença inflamatória do intestino, sintomas de transtornos de depressão, sintomas de transtornos de ansiedade, dor crônica, e também na dependência de álcool e drogas, em especial na fase de manutenção. Então, por exemplo, a pessoa dependente do tabaco, do cigarro, ela passa pelo tratamento. Depois que ela deixou de usar o cigarro, ela faz mindfulness e tem menos recaída. Então, é uma pesquisa muito interessante mostrando que pessoas que deixam o cigarro e depois passam por um treinamento de mindfulness, elas recaem 70% menos. Deixam de voltar a fumar, 70% menos quando elas fazem mindfulness. Aqui é só um exemplo de um estudo com depressão. Foi feito na Inglaterra, então pacientes com depressão eles eram sorteados ou para continuar tomando antidepressivo ou para fazer mindfulness e tirar o antidepressivo. Eles acompanharam esses pacientes por 2 anos e viram que era igual. Se eu mantivesse o antidepressivo ou se eu tirasse o antidepressivo e fizesse mindfulness, começasse a praticar mindfulness, os efeitos eram parecidos. Então, por isso que a gente fala que é uma opção terapêutica, É muito parecido os efeitos de mindfulness com medicamentos ou outras intervenções para algumas condições essas que eu citei, ansiedade, depressão, dor crônica, etc. Também para profissionais de saúde, esse é um estudo nosso mostrando que mindfulness pode prevenir o burnout em profissionais de saúde, aqui no Brasil, em especial da atenção primária. A gente tem um estudo também muito interessante, conduzido aqui pela Soninha, que é a nossa parceira, a Sônia
Antônio, ela, né, coordenou esse estudo, essa intervenção com os policiais civis e militares. Depois teve o estudo do Marcelo Trombica, nosso parceiro, mostrando, né, que mindfulness pode melhorar sintomas de burnout em policiais, exaustão, perda de eficácia, distanciamento, sintomas de estresse relacionado à profissão, ansiedade, depressão, e também aspectos positivos, aumentando a resiliência, aumentando a qualidade de vida e aumentando o sentido de vida no trabalho. Então, a gente tem usado mindfulness em várias condições, como promoção da saúde para qualquer pessoa, dentro do sistema de saúde, tanto na atenção primária como nas especialidades, nos hospitais, instituições, escolas, organizações. Então, vários, né, contextos podem se beneficiar de mindfulness. A gente sabe que é útil em qualquer idade, logicamente não tem diferença de gênero, não tem diferença sociocultural, socioeducativa. Todas essas pesquisas, elas, né, acabaram orientando uma política pública na Inglaterra, que eu já comentei, né? Aqui uma foto do John Kabat-Zinn em frente à casa do primeiro-ministro britânico. Então, no Reino Unido, tem uma política pública desde 2004, o mindfulness está dentro do sistema de saúde, né, público, em especial voltado às pessoas com ansiedade e depressão. E desde 2015, eles expandiram a política pública para educação, segurança. Então, a partir, né, do trabalho com parlamentares ingleses, que é muito interessante. Eles acabaram treinando mais de 200 parlamentares ingleses nas técnicas de mindfulness, para que eles pudessem entender e depois aprovar a política pública. A gente tem muitos livros, né, em português. Nosso grupo tem 4 livros: o Manual Prático de Mindfulness, Mindfulness Ciência, Ciência da Compaixão e Mindfulness para Profissionais da Educação. O livro original do John Kabat-Zinn está traduzido já no português, tem uma edição recente, vários outros livros interessantes. A gente tem já muita publicação em português. Aqui, novamente, o nosso site da Unifesp. A gente tem lá os links para as nossas redes sociais, quem ainda não segue. Tem também um link para o Spotify. A gente tem práticas abertas no Spotify, quem quiser começar a praticar, experimentar um exercício de mindfulness. Convidar vocês para o nosso congresso, o 8º Congresso Internacional de Mindfulness. Esse ano vai ser híbrido em São Paulo, 28 e 29 de outubro, tanto presencial como online, aqui no site do congresso. As inscrições já estão abertas. A gente vai ter o prazer de receber um parlamentar inglês, que é o Chris Huane, que coordena e coordenou essa política pública na Inglaterra. Ele vai estar presencial, o John Kabat-Zinn vai estar online. A gente tem, né, o professor Javier também dessa vez vai estar online. Um professor do Chile presencial. Depois vocês deem uma olhada na programação, está bastante interessante. Vai ser em São Paulo, no Green Place, e também, para quem quiser, tem a opção online. Aqui estão os meus contatos. Agora vocês já podem acordar e a gente tem aí um espaço de conversa. Acho que eu cumpri o tempo, hein, Verinha? Acho que deu certo. Sobraram em 15 minutinhos. Marcelo, muito obrigada. Gostaria de falar um pouquinho para você, porque a gente te convidou. A questão foi colocada pelo professor Biagi: como está a saúde dos membros do CETRANS? E eu acho que todo mundo ouviu com muito interesse e curiosidade, talvez, todo esse conteúdo que você traz. E como é que a gente relaciona a questão da divagação com a causa da divagação? Porque eu fiquei pensando, bom, eu estou lá, estou escutando a palestra, de repente eu fui olhar meu celular. Eu não sei se outras pessoas fizeram isso. E voltei. Foi só um momentinho. Mas eu pensei, por que eu fiz isso? E eu me interesso também a abordagem cognitivo-experimental. Não sei se você ouviu um pouco falar dessa nova abordagem, que não é só cognitivo-comportamental, mas experimental, que traz alguns dados da psicanálise no sentido de por que eu devaneio. Não só a questão do devaneio eu trago de volta, tá? Eu devaneio eu trago de volta, mas
que está causando esse devaneio? O que você acha disso, Marcelo? Como é que você vê? Gosto muito da psicanálise, né? Mas não sou um experto na psicanálise e ainda não conheço muito essa nova abordagem. Né? Eu já até estudei Lacan, mas é muito difícil Lacan. É muito difícil, muito difícil. Você Não, fica mas divagando. é questão das causas. Né? Questão das Adorei causas. ouvir isso, Marcelo. Adorei. Mas do ponto de vista neurobiológico, né, a divagação, ela tem, como tudo na vida, tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Né? Então, a divagação, ela serve para a mente descansar. A gente conhece algumas áreas cerebrais que são ativadas na divagação, como Default Mode Networking. Ela serve também para criatividade. Muitas vezes, né, a gente fica lá com a mente viajando, tem algum insight, né? Uhum. Então, a divagação não é ruim, né? Ela tem funções biológicas também. Às vezes a gente resolve um problema divagando. O lado negativo da divagação é a ruminação, que é quando a gente fica com aqueles pensamentos, né, de preocupação ou autodepreciativos, né? Leva a gente embora, ou quando a gente divaga muito durante algo que a gente está fazendo, né, de maneira involuntária. Então, logicamente, a divagação tem suas funções. O que está acontecendo, né, hoje em dia, que você citou, é que a gente está tendo muito estímulo de dispersão, né? Então, as tecnologias aumentam os estímulos para a mente ficar dispersa, com todo o aparato neurocientífico, inclusive, né? Eles estudam como é que a gente faz, como é que eles fazem para roubar a nossa atenção, né? Então, por exemplo, as notificações do WhatsApp, né? Ou vocês, todo mundo que tem celular, não aparece lá o númerozinho, que tem uma mensagem nova ali no íconezinho? De qualquer aplicativo, não aparece lá, né? Tem alguma mensagem nova? O que a gente faz? Tem uma vontade incrível de entrar para apagar, certo? Então, tudo isso é estudado neurocientificamente, né? Para atrair a nossa atenção. Então, o que acontece é que a gente tem uma tendência muito grande a maior dispersão, a maior divagação, né? De novo, a tecnologia também, né, tem um lado positivo e um lado negativo. A gente tem que saber usar, né? Então, por exemplo, a gente está agora conversando porque tem tecnologia. Então, a gente está usando o Zoom, né? Ao mesmo tempo, o Zoom deve estar aberto aí na tela de vocês várias outras janelinhas, né? Então, tem o WhatsApp, tem o e-mail, né? Então, isso vai também roubando a nossa atenção. Então, aí, né, as técnicas de mindfulness e outras técnicas, né, nos ajudam a controlar a atenção de maneira voluntária. Então, né, como você fez, você percebeu que a gente tem a tendência, né, por várias razões, a olhar, a dar uma espiada no celular ou no WhatsApp. Você pode perceber e voltar. Isso que é o controle da atenção, né? Que a mente vai dispersar, que vai dar essa vontade, é normal. Né? Agora, a gente pode perceber que aconteceu e voltar. Essa que é a grande ideia de mindfulness. Né? Mas então, se eu volto, é porque eu tenho desejo de voltar. Tem a motivação, logicamente. É uma intenção. Eu tenho desejo, eu tenho interesse. Alguma coisa está se passando que a minha curiosidade, ela está aí. Exatamente isso. A gente chama de componente intencional. É voluntário. Né? Então, tem algo aí motivacional, intencional. É exatamente isso. Eu posso escolher devagar, posso escolher olhar o celular e posso escolher trazer a minha mente de volta aqui para o que eu estou fazendo. É intencional, é voluntário. Maria, acho que seria interessante você mesma falar suas perguntas para o Marcelo. O que você acha? Deixa eu ver. Está aqui no chat, né? Tá aqui. Posso ler aqui se você estiver com vergonha, não tem problema. Não, vergonha ela não está, não. A Mariana está mediando, acho que ela pode colocar, né? Tá, um minutinho, Maria, eu vou ler, já vou ler. Ô, Mariana, desculpa eu estar aqui, mas eu fiquei como sua coadjuvante, né? Então, por isso que eu achei que você não tinha visto lá, então por isso que eu falei, tá? Então, as perguntas são as seguintes. A prática, o método de mindfulness evolui para um praticante engajado? Qual o papel do terapeuta de mindfulness nesse processo?
E o treinamento de mindfulness foca na regulação pragmática, na qualidade das condições terapêuticas da vida ou vai além? Quer que eu repita? Não, Vamos na 1? tranquilo, tá tranquilo. Vou começar pela 1, né? Então, a prática, o método de mindfulness evolui, se há um desenvolvimento, né, para um praticante que pratica regularmente, sim. A gente, né, sabe que os efeitos de mindfulness são de médio e longo prazo, e eles vão se acumulando. A gente vai ganhando mais habilidades conforme a gente vai praticando regularmente. As pesquisas mostram isso, né? Os treinamentos, em geral, são de 8 sessões, mas de 8 semanas, né? Mas os treinamentos são só o primeiro passo, não é o fim, é o começo, né? Então, ali a gente treina, aprende as técnicas e continua praticando. E as pesquisas mostram que se a gente acompanhar as pessoas que continuaram praticando, os efeitos vão crescendo, vão, né, aumentando essa capacidade de autorregulação, de autopercepção, de regulação das emoções, né, de se perceber, de ter mais autonomia, aumenta sim. Então, evolui, tem uma evolução com foco à prática regular de médio e longo prazo. O papel do terapeuta, do instrutor, né, em especial dentro de mindfulness, é esse primeiro passo, para que a pessoa possa aprender as técnicas, né, possa incorporar no dia a dia, mais do que aprender, incorporar. Então, o papel do instrutor é muito importante nesse aspecto, ajudar a pessoa a começar a praticar com regularidade, né? Então, nesses cursos de 8 semanas, a gente se foca muito nisso. Além de como praticar, né, como colocar no dia a dia. Esse é um papel fundamental do instrutor, né? Na relação pragmática, aí eu não sei se esse é um termo técnico. Você quer explicar um pouquinho melhor, Maria? Primeiro, obrigado pela sua apresentação, esclareceu certos pontos para mim em relação ao mindfulness. E o que eu pergunto nessa terceira, que eu gostaria de saber, entender um pouco melhor nessa terceira pergunta, é que ficou claro que a prática do mindfulness tem uma intenção muito clara sobre essa regulação pragmática, que você mostrou em vários aspectos dessa regulação pragmática, terapêutica, né? de trabalhar na qualidade de vida, mas com uma função muito pragmática. E o que eu queria saber, de um ponto de vista transdisciplinar, as coisas não se reduzem apenas às questões pragmáticas. Elas têm sempre um entre, através e além das questões pragmáticas. Em práticas meditativas normais, vamos dizer, de outras tradições, o foco maior são essas outras questões do entre, através e além, pensando transdisciplinarmente, ou pensando em relação ao sagrado, por exemplo, né? Essa passagem para o sagrado. E o que eu gostaria de saber é se chega num nível do mindfulness que ela tem também essa função, ou a função dela é simplesmente em relação à regulação pragmática de qualidade das condições terapêuticas da vida, ou se ela tem essa função também. E se tem, como que isso se dá? Qual que são esses passos? E a função do terapeuta nisso, ou não? Né? Porque de tudo que eu leio, tenho lido, e mesmo como você explicou hoje aqui, parece que tem uma função dentro, o escopo seria isso. Eu queria saber se esse escopo é apenas a forma que ele é apresentado ou tem um escopo outro que tem a ver com a questão do ser, que tem a ver com a questão do sagrado mesmo. Né? Dentro da transpluralidade, nós chamaríamos assim essa dimensão trans em relação ao sagrado. Sim, são vários contextos, Maria, obrigado pela pergunta, né? Eu apresentei aqui, né, o contexto mais científico da qualidade de vida, da promoção da saúde. Mas a gente pode olhar para a mindfulness de várias lentes, né? Então, e pode praticar em vários contextos também. E o contexto mais antigo é o contexto transdisciplinar, né? E o contexto da espiritualidade, do sentido de vida. Muitas religiões também usam, né, mindfulness dentro do seu sistema de valores de vida, etc. Então, o que eu apresentei hoje foi uma visão mais pragmática mesmo, você tem razão, né? Mas existem outros contextos e eles não são excludentes.
São só pontos de vista, pontos de apresentação, como você falou, né? Na prática, a gente vê muita mescla. Então, às vezes, a pessoa trabalha de maneira pragmática, de maneira científica, mas tem uma prática pessoal mais transdisciplinar, né, no contexto de espiritualidade, né, do sagrado, etc. Então, varia muito. Né? É muito importante a gente saber que uma não exclui a outra, nem é melhor ou pior. São só contextos diferentes. Aqui eu apresentei muito o contexto da promoção da saúde mais pragmático. O Juarez quer falar, né? O nosso amigo Juarez Gurdjieff tem uma pergunta. Juarez, por favor. Boa noite, queridos. Muito obrigado, Mariana. Marcelo, prazer e muito obrigado pela sua apresentação. Eu trabalho com meditação tem mais de 20 anos e te ouvindo foi muito oportuno, inclusive os dados estatísticos, a pragmática, como você traz. E te pergunto, Marcelo, se nós temos alguma estatística de pessoas que procuram a meditação sem nenhuma queixa, sem nenhum sintoma, mas por outras questões que a mobilizam, que não a doença. Há algum dado estatístico sobre isso? A gente tem alguns dados mais americanos. No Brasil, a gente não tem, né? Os estadunidenses, eles medem tudo, né? Então, eles têm muitos dados sobre isso também. Lá é mais ou menos meio a meio. Uma parte procura para bem-estar, para qualidade de vida, mas muita gente procura por um caminho espiritual também, né? E dentro da qualidade de vida, muito dentro do bem-estar, algo que melhora, né, o meu bem-estar, é basicamente isso. Mas tem muito solapamento, como eu falei, né? Tem essa questão mais pragmática, mas muitas vezes tem essa questão, né, que a gente pode colocar no campo do propósito de vida. Não precisa nem ser nada, né, da questão da religião ou mesmo da espiritualidade, mas buscar um propósito, né? Então, um sentido de vida. Também tem muita procura por isso. O Samuel, que é professor de yoga, também, que acabou de defender uma tese sobre yoga e transdisciplinaridade, gostaria de falar, mas eu não sei se, Juarez, você tem mais alguma coisa a colocar? Eu teria mais uma questãozinha também, Marcelo, que é com relação à palavra meditação, e ela muitas vezes é utilizada num outro sentido. Por exemplo, na teologia, a meditação é um ato reflexivo. E, de um modo geral, na literatura, ela às vezes se confunde com pensamento, com relaxamento, né? E a técnica, ela passa por um processo que realmente mobiliza regiões diferentes do cérebro, como você nos mostrou. Ela promove determinados estados que, como técnica, ela promove. Mas, se ela não for completa, ela não vai promover esses estados. E aí nós estamos falando de outros estados, de relaxamento, inclusive, como a Mariana nos lembrou, nós temos os 5 sentidos e é por meio deles que nós fazemos determinados diálogos, sejam eles conscientes ou não, e que às vezes a gente os confunde como divagação e podem ser somente diálogos dos nossos estados de atenção respectivos aos nossos 5 sentidos, e que por alguma razão do estímulo daquele instante, por meio de uma palavra ou de alguma outra condição no instante da escuta, esses sentidos estão fazendo os seus diálogos pessoais que nossa consciência muitas vezes não alcança. Então, essa palavra, Marcelo, vocês têm trabalhado com ela nesse sentido de criar um conceito, algo que realmente a qualifique como estado meditativo e não apenas reflexivo ou pensamentos? Vocês têm publicações? Eu costumo estados? brincar que meditação rima com confusão, né? Porque realmente é uma palavra polissêmica que pode ter esses vários sentidos, né? No campo pragmático, a gente usa uma definição do Davidson, de 2015, que divide as técnicas de meditação em 3 grandes grupos. As técnicas de atenção plena, que a gente falou mais especificamente aqui, ou as práticas, né? Esse campo da atenção plena. O
campo das práticas generativas, que geram bem-estar, ou que geram compaixão, aí entra a compaixão, ou entra o relaxamento, né? E tem o campo das práticas desconstrutivas, que geram insight, né? Geram reflexão. Então, seria essa, que é onde cai muitas vezes a tradução de meditação no senso comum, né? Existem técnicas para isso também, para geração de insight, de relativização do ego, do eu, né? Tem técnicas nesse campo. Então, a gente tem trabalhado assim, com um termo polissêmico que inclui uma série de técnicas com objetivos e intenções diferentes. Eu acho que está surgindo no nosso debate a questão da relação do diálogo consciência e inconsciente, né? Apontado tanto pelo Juarez quanto pela Maria, que a questão da relação dessa divagação ou desse interesse com o nosso ser profundo, né? E como é que isso é levado em conta? Eu acho que a Ideli e o Samuel estão com a mão levantada. Eu vou dar a primeira palavra ao Samuel, né? Samuel, que levantou primeiro a mão, e em seguida a Ideli. Samuel, você está me ouvindo? Tô. Vocês Vamos lá? me escutam bem? Boa noite, pessoal. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Vários dados aí, várias, né, pragmáticos, técnicas, tudo mais. Muito obrigado. Eu tenho grande interesse nisso, né, por conta da trajetória enquanto professor de yoga também. E agora de estar finalizando o doutorado, né, na educação ambiental, que eu não falo diretamente assim sobre yoga, mas em alguns momentos eu dialogo com algumas passagens assim de textos e também de questão da meditação, né? Mas a minha pergunta vai mais, eu acho que na direção do aspecto social, porque é uma preocupação minha. E eu acho que é uma pergunta que eu me faço em vários momentos e que algumas outras pessoas também me fazem em alguns momentos. Eu gostaria também de te ouvir assim sobre isso, até porque no início tu apresentou diferentes dimensões então dessa saúde, uma saúde relacionada a um aspecto ambiental, uma saúde relacionada a um aspecto de comunidade, de políticas públicas, né? Como é que tu faz esse link com um aspecto social, né? E aí eu foco numa coisa que uma terminologia ali que tu apresentou mais ao final, né, da fusão cognitiva por um processo de disfusão cognitiva. Às vezes, aí a minha pergunta, né, às vezes essa disfusão cognitiva não tenderia, assim, a um processo, né, de uma certa um amortecimento assim com relação aos problemas sociais, né, aos problemas ambientais, não sei se seria essa palavra, né, um amortecimento ou talvez eu anotei aqui uma resignação, né, com relação aos problemas sociais, né. Então é isso, se tu pudesse fazer uma conexão com o aspecto social. Obrigado. Obrigado, Samuel. Esse termo que a gente usa, né, são termos meio confusos também, mas a ideia aí seria uma observação metacognitiva, né, a possibilidade de a gente fazer uma transobservação, vamos dizer assim, né. Então, eu poder olhar para os meus pensamentos no contexto que eles surgem, né? Mas não seria fugir dos pensamentos, né, nem deixar de dar valor a eles, mas poder escolher o que é um pensamento que tem um valor, né, um valor prático, um valor na realidade, ou que é simplesmente um nicho mental, é nesse sentido que é a desfusão, né? Então, muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa, surge um pensamento aleatório, involuntário, que não tem nada a ver com a situação também, né? Não tem um valor intrínseco. Ao mesmo tempo que pode surgir um pensamento, um insight, né, que tenha um valor, e eu posso trabalhar sobre ele de maneira voluntária. A questão, né, da difusão seria isso, mas não é no sentido de passividade, é no sentido de olhar com mais consciência, né? Isso vai acabar, eu acho, né, a gente não tem muitas pesquisas sobre isso, né? Tem pesquisas mais pragmáticas na questão de compreensão do outro, da teoria da mente, né, da questão de melhorar as relações, trazer gentileza para as relações,
que debates, né, de ideias não gerem conflitos. Existe uma série de pesquisas mostrando que a prática de mindfulness pode levar a isso, não só de mindfulness, mas de compaixão, né? Eu acho que a partir dessas habilidades, né, cognitivas e interrelacionais, de alguma maneira, isso pode gerar, né, uma melhor consciência social. Mas a gente não tem esse dado ainda, né? Então, eu posso ter mais consciência, né, do meu contexto mais próximo, familiar, de amigos, do meu contexto mais amplo, de sociedade, né, de grupo social, né, e de política. Então, acho que isso pode gerar uma maior consciência em relação a isso. Ao mesmo tempo que pode me gerar diferentes perspectivas, que é um problema que a gente está tendo agora, né, dos extremos, né? Então, de eu poder olhar de diferentes perspectivas. Isso é um efeito de mindfulness muito interessante, né? De eu ouvir o outro, olhar a perspectiva do outro, mesmo que eu não concorde. Então, isso gera um clima mais ameno, né, para os debates, menos conflito, e pode gerar uma síntese, né? Mas a gente não tem muitos dados sobre isso ainda, Samuel. É uma área que está sendo desenvolvida. Tem muita gente interessada nisso, por exemplo, em como que a prática de mindfulness pode gerar uma melhor saúde do planeta, uma melhor relação entre as pessoas, né? Mas a gente ainda não tem esses dados. A Ideli quer interferir. Samuel, respondeu a pergunta para você? Não, obrigado, Marcelo. São angústias assim com relação a isso, assim, né? De às vezes esse aspecto talvez ficar super centrado no âmbito do indivíduo, né? Se reduzir ao âmbito do indivíduo, né? E como ir extrapolar para além do indivíduo, mas que se faça, né, um processo assim também de social, né, ou como, né, que vai estar ligado a uma tomada de consciência, de percepção, né, dos aspectos sociais conjuntamente, né. Eu também sou cheio de dúvidas com relação a esse ponto, né, mas obrigado pela tua partilha aí. E Como veio a palavra curiosidade, compaixão, né? Veio a palavra compaixão, Marcelo. Apareceu no com seu discurso a palavra compaixão. E a compaixão faz esse link, né? Das relações e também com o ambiente, com todos os seres vivos, né? Sencientes. Então, tem esse link, sim. O Kabat-Zinn está muito interessado nesse tema, viu, Samuel? Tem trabalhado muito essa questão, né? De como a mindfulness, compaixão, né? Pode influenciar positivamente, né? No clima social, na saúde do planeta. Um tema que tem gerado interesse. Oi, Ideli, pode falar. Olha, antes de mim, tem duas pessoas aqui no chat, a Arlete e o Fernando. A pergunta do Fernando é se você faria alguma alusão à cartografia da alma. E a Arlete, quantos minutos seriam ideais para a meditação diária? Cartografia da alma não vou entrar porque eu não sou esperto nisso. Acho que o Fernando pode falar melhor que eu. Os minutos, né, o que a gente tem de pesquisa, de prática pessoal, né, de experiência, é que o primeiro aspecto importante é a regularidade, que a gente pratique com regularidade. Então, que a gente faça um pouquinho por dia, né? E depois, em termos de tempo, progressivamente, né, o que a gente sabe é que quanto mais a gente pratica, melhor, né? Mas que em torno de 15 minutos por dia já é um tempo, né, suficiente para a gente ter os benefícios. Muitos dos benefícios que eu apontei aqui. Né? O Fernando ainda quer falar da cartografia da alma dele, tá certo? Eu estou vendo uma mão levantada aí do Fernando. Tá certo, tá certo. Vai, Fernando, fala aí. Oi, Marcelo, muito obrigado. Oi, Fernando. Sempre bom estar com você, ainda que virtualmente. Então, eu estou assim, vendo o rumo da prosa e me parece que se a gente pudesse... E, claro, quando a gente está circunscrevendo a nossa conversa, vamos dizer,
ao alcance da ciência convencional, e eu acho que isso vai de encontro à pergunta, à observação da Maria, a gente fica realmente cerceado. Então, por exemplo, essa questão da dispersão, ela é tão menor quanto mais mergulhado no âmbito do espírito eu tiver. Então, aí entra um pouco da cartografia da alma, né? Quer dizer, essas várias instâncias que nos aproximam do inconsciente coletivo, do todo, do self, e essas instâncias mais próximas da manifestação material, que são mais vigentes no nosso cotidiano. Então, quanto mais profunda é a minha prática, e eu entendo que, principalmente quando a gente fala de Vipassana, quer dizer, quando eu fiz Vipassana, eu experimentei uma coisa que beirava o estado psicótico, de tanto que o eu se dissolve, né? Então, é disso que eu estou falando, quer dizer, a dispersão é tão maior quanto mais eu estiver apegado à minha identidade ordinária. E é tão menor quanto mais regido pelo meu impulso espiritual eu me permiti estar. Não sei se eu consegui me expressar, mas foi por isso que eu fiz a pergunta. Eu concordo, muito né? claro, muito claro. Concordo. Logicamente, a gente tem técnicas avançadas de meditação, né, como o Vipassana, ou como técnicas desconstrutivas, que a gente pode, né, assim, entrar em estados alterados de consciência, de relativação, de não dualidade, por exemplo. É que eu apresentei mais como eu falei, né, o aspecto pragmático de mindfulness que a gente tem usado hoje em dia. Mas com certeza a gente poderia entrar em vários outros campos que vão, né, nesse aspecto que você falou, né, de outras técnicas meditativas, né? Vou pedir desculpa que eu tenho outro compromisso daqui a pouquinho, eu até tinha falado para Vamos lá, Ideli, Marta. mas acho que dá tempo. Não, eu acho que eu me formei lá no Mente Aberta, em Mindfulness, enfim, participei do grupo e vi muitas coisas lindas, maravilhosas. E eu tenho uma curiosidade, bem assim nessa linha do Fernando, que como que essas práticas meditativas e contemplativas da psicologia budista e tibetana que você participou influenciaram a sua abordagem, expandiram você? É uma curiosidade, você pode responder ou não, se for muito... você tiver muita urgência, depois eu falo com você. Não, com certeza influenciaram, né? Eu não só a minha passagem lá pela Índia, outras práticas, né? Desde a faculdade de medicina eu pratiquei yoga, conheci outras técnicas de yoga, fui conhecer outras práticas integrativas, né? Medicina chinesa, indiana, fui em ashram, fui em muitos lugares, né? Pratiquei mantra, né? Estive lá próximo ao Dalai Lama. Então, e além disso, né, eu fiz formação em terapia comunitária, uma parte também, né, da minha influência vem daí. Mas dentro do campo de mindfulness, a gente acaba trabalhando muito, né, com a cara do Kabat-Zinn. Então, trazendo uma estruturação para a prática, para a gente apresentar isso para as pessoas, né? Então, profissionalmente, eu acabo trabalhando dessa maneira, logicamente com essas influências, né? Mas o que me influencia muito é essa ideia da promoção da saúde, de, né, dar autonomia para as pessoas. Então, me preocupei muito com isso também na maneira como eu trabalho mindfulness, né? De ser uma coisa que as pessoas possam usar e terem autonomia em relação a isso, né? Isso acho que acabou me influenciando mais. Do ponto de vista da minha prática pessoal, sim, né? Eu pratico outras técnicas também, não só mindfulness, né? Pratico muito mindfulness, mas gosto de outras técnicas, experimentei, né? Então, com certeza tem uma influência. Nós temos mais duas perguntas, Marcelo. A Marta e uma senhora que vem falando do México, acho. Dá? Dá tempo? Dá sim, 2 minutinhos, dá, vamos lá. Vamos lá, Marta. Boa noite, Marcelo. Obrigada. Boa noite. Boa sua conversa, sua fala aqui, e vai esclarecer bastante
a nossa busca para a saúde do grupo de CETRANS e os simpatizantes. Mas a minha questão tem a ver com alguma pergunta que alguém fez sobre se a maioria das pessoas buscam mindfulness por autoconhecimento ou para a saúde. Então, eu te pergunto assim, ó, a autoconsciência e a atenção plena é a mesma coisa? E a outra pergunta seria assim, há estatísticas de quem vai em cursos de mindfulness só para expandir a mente? Ou essas estatísticas só são feitas quando se busca para a saúde? Porque o sistema de saúde ele é quantitativo. E a expansão da mente por conta própria é subjetivo pessoal. A questão da autoconsciência, né, dos conceitos, ela pode ser vista de várias maneiras, né? O que a gente fala de consciência em mindfulness tem muito a ver com a palavra awareness, que eu apresentei, né? Que seria uma consciência no campo de vista da observação consciente, ou da autopercepção, e muito relacionado, né, à questão experiencial, que é notar meus pensamentos, notar os meus comportamentos, notar as minhas sensações físicas, usar os meus sentidos, né, com mais consciência nesse sentido, né? Agora, a autoconsciência, como você trouxe, eu entendo que pode incluir outros elementos, né? Então, nesse sentido, não. Dentro desse campo pragmático de mindfulness, a gente está mais nesse campo da consciência metacognitiva ou neurobiológica, né? Quanto às pessoas que procuram, né, por razões mais pragmáticas ou por questões de expansão da mente, né, desenvolvimento de espiritualidade, né, a gente realmente não tem muitos bons dados sobre isso. Mas a minha experiência pessoal, né, das nossas pesquisas também, é que é meio equilibrado. Muitas pessoas procuram por uma questão de saúde, outras procuram por uma questão, mesmo que seja um treinamento laico, por autoconhecimento, né, por uma questão espiritual. Então, é muito misturado ainda, mas a gente não tem os dados. A Rosa, senhora Rosa, se a senhora gostaria de falar? Está sem o microfone. Je vais très rapide et simplement en français. Eu si vous vou ser préférez... muito rápida e simplesmente em francês. Oui, parce que je ne parle pas du tout portugais, mais je le sens. Eu não falo português, mas eu o sinto. Voilà, c'est très, très précis. Il me manquerait quelque chose dont je crois vous n'avez pas parlé, docteur. O senhor não falou de alguma coisa, né? Muito que eu gostaria que o senhor falasse. Ce qui est absolument normal, puisqu'il ne faut pas être très précis dans une conférence de ce type. É muito difícil ser muito preciso numa conferência desse tipo. Bon, alors, le truc est le suivant. J'ai autour de moi, égaux, des cancéreux, des diabètes, mais surtout fatigue mentale. Eu tenho pessoas cancerosas, diabetes e também problemas mentais. Et parmi mes élèves même. Dentro dos meus alunos. Donc, la question est sur la fatigue mentale parce que j'ai lu et contre-lu et je ne trouve pas quelque chose au-delà de tout ce qu'entre vous venez de tisser. C'est-à-dire, c'est aussi bien cognitif, hyper mélangé dans un troisième espace avec le non-cognitif, appelons-le spirituel. Ouais, eu acho que existe um entrelaçamento entre o cognitivo e o não cognitivo, vamos chamá-lo de espiritual. Donc, la petite question c'est, est-ce que vous avez une autre donnée pour la fatigue chronique qui devient atroce? O senhor tem algum dado para o cansaço crônico que se torna um problema muito importante, o cansaço crônico? Eu vou traduzir, Marcelo. Vai falando. Merci a todos. Muito obrigada a todos. Então, né, a gente, como eu falei, nessa abordagem que eu apresentei, nos treinamentos, a gente acaba focando... Dans les entraînements que j'ai présentés. Ça va. En portugais, ça va. Merci. D'accord, merci. Pode ir. Vai. Merci.
Merci. Então, nos treinamentos, a gente acaba se focando mais na questão cognitiva, né? Mas a gente, dos relatos, das nossas pesquisas, a gente ouve, em especial da parte qualitativa, né? A gente ouve e, né, registra que muitas pessoas, além dessa questão cognitiva, da regulação emocional, acaba tocando a parte espiritual, né? Então, muitos acabam tendo, né, uma experiência também no campo da espiritualidade, por meio, mesmo que seja um treinamento laico. Tá? Uma parte né, muitas pessoas com fadiga crônica acabam procurando mindfulness também. E a gente sabe que tem uma melhora. Logicamente, tem várias causas, né, para a fadiga, mas a gente observa melhor assim. Oui, donc il y a un mieux-être pour la fatigue chronique, on observe. Est-ce qu'il a répondu à votre question? Est-ce que vous aimeriez développer? J'ai l'impression que ça ira comme ça pour le moment. Et un très grand merci. Por enquanto, tá bom. Un très grand merci. Grand merci. Merci beaucoup. Muito obrigado, muito obrigada. Eu vou deixar o fechamento com a coordenadora oficial, a Ideli. Não, acho que é melhor coordenando. Nós estamos coordenando o encontro, mas a Ideli está abrindo. Não, é a Mariana, viu? Não. Mas, enfim, Marcelo, olha, adorei você estar aqui, acho que teve uma contribuição ímpar aqui no nosso encontro, e, enfim, é isso. E, enfim, eu estou assim, eu te quero muito bem, né? E esse é um momento assim que eu fui revisitando uma série de conhecimentos e foi muito bom, você expandiu muito, né? E acho que todos aqui saíram engrandecidos com a sua presença, com o que você colocou. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, fico à disposição, é sempre um prazer participar. Obrigado, Verinha, né? Sempre nos ajudando na divulgação, nos convites. Eu só gostaria de convidar você, Marcelo, para participar dos próximos encontros, né? Nós vamos ter o Dr. Patrick Paul com a mediação da Vitória, e, claro, eu estou do lado, sobre a questão dos sonhos, né? E do inconsciente, vai ser o nosso próximo trabalho. E a terceira palestra, talvez sou eu que vou falar da questão da energia, e talvez tentar definir e entender melhor o que é esse conceito de energia, que está por trás também do que nós falamos hoje à noite, né? Aprofundando, e como nós podemos trabalhar juntos, né? E isso vai nos levar ao encontro de membros, que é a questão da saúde dos membros do CETRANS, quer dizer, como nós podemos exercer essa autonomia que você abriu para nós hoje, quer dizer, muitos talvez somos usuários de alopatia, alguns de nós têm um cansaço crônico, outros já experimentaram burnout, depressão, quer dizer, como é que nós podemos usufruir dessa autonomia enquanto grupo, tanto da parte individual quanto da parte coletiva, quer dizer, na nossa saúde, como diz o Samuel, do grupo, né? Nossa saúde enquanto grupo. Então, eu convido você a se juntar a nós. Mariana, lembra também que o Fernando vai fazer parte, ele também vai falar sobre a saúde. Né? Ele já falou, mas vai falar de novo, né? Vai falar de novo. Então, vem aí, Marcelo. Eu fico à disposição, acho que a Verinha pode me passar depois as datas, eu vou tentar participar. Lembra que é dia 20, lembra que vai ser dia 20 de julho. Tá 20 de julho, Patrick Paul. 20 Legal. de julho, Patrick Paul, mediado pela Vitória, com o meu carinho canadense, franco-brasileiro. Eu vou fazer de tudo para participar, e vocês também têm aí vários instrutores de mindfulness, quem sabe começar a praticar um pouquinho, né, Ideli? A gente pratica, em algumas reuniões nossas nós praticamos, sim. Então tá bom. Pessoal, vou ter que ir, infelizmente, foi um prazer,
né? E eu espero obrigada. poder continuar participando com vocês e fico à disposição também, precisarem de material, né? Qualquer informação. Grande abraço, boa semana para vocês. Beijo, Grande abraço, A foto final, Tchau. foto final. Ah, tem foto, é Tem, verdade. cadê a Vamos lá.